eu tive lá o ano passado, né, cara, e eu vi muitas coisas assim que foram assustadoras. Principalmente no período de transição de associação para a SAF, sabe? A gente teve muita dificuldade e eles não se acertaram ali ainda, sabe? Eu acho que a SAF, ela teve uma ideia bacana, mas eu acho que as pessoas que eles trouxeram a primeiro momento não entenderam o que era o Curitiba, a grandeza que era o Curitiba. E eu te digo uma outra coisa, eles não tinham identificação nem com a cidade e nem com o clube. Então eu digo a gente porque eu estava envolvido no processo também. Então, e não se acertaram até agora, porque já teve troca de treinadores, teve interinos, então eles estão se perdendo ainda. Eu digo, a SAF talvez seja séria, mas as pessoas que estão ali, eles tiveram muita dificuldade. Agora chegou o Gabriel, me parece ser um cara muito sério, e tomara que as coisas aconteçam, mas eu vejo com uns olhos de preocupação isso. O Alan Oliveira pergunta, se você fosse jogador ainda, o que você diria para os jogadores do Curitiba nesse momento? Até como capitão, né? Cara, eu como jogador, a gente teria algumas atitudes ali. Porque, na verdade, hoje são muito amiguinhos, sabe? Eu tive o ano passado dentro do profissional. Logicamente, eu tive na base e você trabalhar com jogador de base, você tem que ser um treinador mais generoso. Porque você acaba trabalhando num processo de atletas. No time profissional, eu tive muita dificuldade porque são jogadores que não têm compromisso muito com a entidade, assim, sabe? Com a instituição. E eles usam o clube muitas vezes com barriga de aluguel. E aí o teu discurso talvez não tenha muito efeito. E aí eu digo o nosso discurso, porque a gente veio de uma comissão que veio da base e talvez a autoridade não nos foi dada como devia. Por isso que eu falo para você que o clube hoje precisa de um treinador como o Jorginho. Um cara de autoridade, um cara que chega e de pulso e que não tem receio em falar as verdades para o jogador, porque eu realmente precisa. Prova maior é a atitude que ele teve com o Manga, né? Que talvez agora o Manga tenha uma direção melhor por isso, porque ele precisa realmente de alguém que bote ele no prumo, assim, sabe? Então é um treinador que, da primeira passagem que o Jorginho teve aqui, talvez vocês não lembrem, ele barrou o Rodrigão, um jogador. Lembra. Então, assim, é esse tipo de treinador que precisa. A gente falou disso até outro dia aqui, o Rodrigão brigou no aquecimento com o Fogaça, que tá lá no Operário, depois, né, aí ele não aceitou ficar na reserva. E aí ele usou o pulso. E talvez, para esse momento do Curitiba agora, ele precisa de uma diretoria que dá esse suporte e de um treinador que realmente entenda de futebol, logicamente, mas que também tem uma certa liderança. Você acha que talvez se o Jorginho tivesse chegado antes e o Curitiba tivesse acertado melhor nas contratações, o cenário seria um pouco mais otimista? Eu acho que talvez seja esse o grande ponto. O acertar nas contratações. O ano passado a gente teve algumas contratações e todas elas não ficaram. O único jogador que ficou e que está jogando é o Cebar. De todas as contratações. E o gravante disso é que a grande maioria daqueles atletas que vieram tiveram um contrato de 2 anos. Então, assim, tiveram algumas situações do ano passado que pingaram esse ano, sabe? Então, eu acho que além da liderança, elas precisam ser melhores executados as contratações. Os maiores jogadores da história do Curitiba, e não é exagero nenhum falar isso, tá ali no top 10 dos atletas que mais vestiram a camisa do Coxa e conhece muito sobre o clube. O Nascimento, que chegou muito cedo no Coxa, veio, né, do interior do estado e tudo mais, e se criou no Couto. Então ele conhece muito, trabalhou também na comissão técnica e talvez desde a sua chegada no Curitiba, ele tenha trabalhado com ídolos, ele tenha trabalhado com pessoas que eram muito, como que eu posso dizer, mas muito identificadas, lá desde o Krieger e tantos outros que passaram por aqui. E talvez o Nascimento tenha sido o último desses jogadores que fizeram parte ali da comissão técnica. Hoje não tem ninguém. Você acha que falta isso hoje em dia no Curitiba? Falta quem entenda o que é o clube e transmita para os jogadores, principalmente para a molecada da base que está subindo. Você acha que está perdendo um pouco essa identidade do Curitiba, esse DNA alviverde depois da chegada da SAF, Nascimento? Eu acho que ainda tem. O meu temor é porque daqui a pouco não aconteça isso.
porque eu sou muito a favor do remanescente, sabe? Eu não faço apologia à burrice, não, mas eu acho que tem que ter pessoas com identificação com o clube. Até porque as experiências que eu tive dentro do Curitiba, nesses 3, 4 anos que eu fiquei lá como comissão, os garotos vinham buscar informação do que era. Porque eu passei por isso. Eu perguntava para Krieger como que era, eu perguntava para Edson Gonzaga como era jogar no Curitiba. Então essa referência ela é necessária, sabe? E o meu medo é que daqui a pouco se percam isso, sabe? Eu acho que o garoto tem que olhar para o clube e ver as referências lá atrás. Eu falo muito isso porque esses garotos que estão no profissional agora, que eu acho que é uma geração muito bacana, a 2004, de Pedro Murisco, de Ronier, de Jeanzinho, de Jean Zagueiro, de Gui, Natanael, todos passaram pelo processo. Eu ajudei no processo. Eu não falo que passaram na minha mão simplesmente, não. Mas eu ajudei no processo de formação deles, e a formação deles era isso. Eu quero jogar no Curitiba. Eu tenho essa identificação com o Curitiba. Eu acho que isso não pode perder, porque senão daqui a pouco a gente também perde a identidade de tudo. Porque diretores da SAF o ano passado, que torcia muito para... Eu acho assim, sinceramente... Eu tô falando demais, né? Mas solta o verbo, Nassi. Eu acho que as pessoas elas precisam entender a grandeza do Curitiba, e talvez as pessoas que vieram trabalhar no Curitiba há pouco tempo atrás, eles não entenderam a força do torcedor e a força do que o Curitiba tem. Porque pegou um time que estava numa condição de rebaixamento ano passado e que está na segunda divisão. Então as pessoas, de repente, elas não entenderam a força que é esse torcedor. E eu te digo outra coisa, o ano que o Jorginho subiu, os jogadores daquele grupo só entendeu o que era o Curitiba depois da morte do Krieger, que o estádio estava lotado, estava lindo aquele estádio, e aí o torcedor começou a entender, né? Os jogadores daquela época entenderam o que era jogar no Curitiba. Então o torcedor do Curitiba sabe a força que ele tem, e talvez as pessoas precisam entender qual clube que eles compraram.